Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia justo final. Então, vamos começar. Inshallah, eu vou começar primeiramente 20 ou 30 minutos. Vou tentar resumir de uma forma muito simplificada sobre o jejum e suas regras. Em seguida, quem tem perguntas, inshallah, pode perguntar. Quem tem dúvidas, pode perguntar, para a gente explicar sobre essas dúvidas. E depois, inshallah, eu gostaria de cada um de vocês compartilhar com a gente sua experiência em jejuar o mês do Ramadã. Eu acho que tem entre vocês quem já jejuou antes e tem ainda pessoas que esse vai ser o primeiro Ramadã para jejuar. Então, eu vou começar diretamente. Acredito que você está vendo a tela que eu estou compartilhando, certo? Perfeito, perfeito. Então, temos a introdução ao Ramadã. Vocês gostam de falar Ramadã? Então, tudo bem. A primeira coisa a gente precisa saber é que o Ramadã é o nono mês do calendário islâmico, calendário lunar. A gente sabe que tem calendário solar e tem calendário lunar. Então, o nono mês desse calendário lunar se chama o mês do Ramadã. Esse mês é um mês muito especial. Então, a gente precisa saber inicialmente por que esse mês é um mês muito especial. Primeira coisa, nesse mês que foi revelado o Alcorão. Então, o Alcorão Sagrado foi revelado nesse mês. E outra coisa também que podemos falar assim uma metáfora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou que durante o ano tudo aquilo que você faz de suas ações, de suas obras no mês do Sha'ban, o mês do Sha'ban é o sétimo mês do calendário lunar. Essas obras serão levantadas para Deus, ou seja, um relatório anual que se fecha no mês 7 do calendário lunar. E o mês 9, que é o nono mês, que é o Ramadã, praticamente é o começo desse relatório, certo? Então, podemos falar que o mês 7 e o mês 8 já fecha o relatório, o anual. E o mês 9, que é o nono mês, que é o mês do Ramadã, é um começo novo para um novo relatório anual. Então, o mês do Ramadã é importante porque a partir desse mês que a gente já abre nosso livro de ações anualmente. Por isso, a gente deveria começar nosso livro de uma forma limpa e purificada. Então, isso é a primeira coisa. E a gente também falou que é o mês em que o Alcorão foi revelado. A gente faz, no mês do Ramadã, uma adoração importante que se chama o jejum. Em árabe, a gente fala as-siyam, as-siyam ou as-sawm, a mesma coisa. Tem diferença pequena, mas praticamente o mesmo significado. Então, o jejum em árabe se chama as-siyam ou as-sawm. O que é as-siyam? Como que a gente está vendo, o jejum no Ramadã envolve abster-se de comida, bebida e relações conjugais, relações sexuais com a esposa ou com o marido. Então a gente está falando que o Ramadã, durante o jejum, a gente precisa fazer três coisas: abster-se de comida, bebida, relações sexuais. E o período a gente fala no final da madrugada, alvorada, até o pôr do sol. Então, a gente tem algumas questões que a gente precisa saber. Primeiramente, como que eu posso saber o começo do jejum? Vamos falar que amanhã, inshallah, é o primeiro dia no mês do Ramadã. Amanhã, segunda-feira, dia 11, vai começar o mês do Ramadã. Então, a partir de que hora eu preciso não comer, não beber, não fazer relações? A partir de que hora são exatamente? Então, eu vou ensinar vocês, cada um, dependendo da sua cidade, certo? Vou ensinar vocês como que você consegue ver os horários. Eu vou abrir aqui o Google, certo? Eu não sei se está aparecendo ou não. Está aparecendo? Eu acho que não. Aqui, ó. Agora está aparecendo o Google? Perfeito. Tudo que você precisa fazer para saber os horários na sua cidade
que você vai entrar e escrever Islamic Finder. Islamic Finder é o site que todos os aplicativos usam para saber os horários, porque a gente pode baixar aplicativos no celular, a gente... Então, o principal que praticamente, acredito que a maioria dos aplicativos usam, esse site chama Islamic Finder. Então, tudo o que você precisa fazer é escrever no Google Islamic Finder e em seguida você vai colocar o nome da sua cidade. Se você está morando em Porto Alegre, vai colocar Porto Alegre. Se você está morando em Cuiabá, vai colocar Cuiabá. Vamos escrever aqui Cuiabá. Cuiabá. Então, Islamic Finder, Cuiabá. E a gente vai pesquisar. Quando você pesquisa, olha o primeiro resultado que vai aparecer. Então, Prayer Time em Cuiabá. A gente vai entrar nesse site e tem um problema que esse site não tem português. Então, ou você vai usar inglês, como que tá, ou você vai usar espanhol, que é mais fácil para vocês. Então, cada um sabe qual idioma ele vai usar. E você vai descer até o final, vai continuar descendo, descendo, e aqui tem algo escrito, chama monthly, mensalmente, aqui, monthly. Então, aqui é escrito monthly, você vai apertar, aqui está escrito Ramadan, certo? Então, você vai apertar nesse Ramadan 1445. O que é 1445? Esse é o ano 1445 depois da migração do profeta, certo? Então, você vai clicar nesse Ramadan 1445. Quando você clicar, você vai para outra página, vai descer novamente, você vai descer novamente e agora vai clicar See Monthly Chart. See Monthly Chart. Visualizar esse chart, os horários do mês inteiro. Quando você vai clicar, vai abrir para você um calendário, certo? Com, vai abrir um calendário com o primeiro dia do Ramadã, que vai ser 11 de março, Monday, segunda-feira. Tudo aquilo que a gente... Esses aí são os horários da oração, certo? A gente reza 5 orações. Se você vai contar, temos a oração do Fajr, depois vai pular a segunda e quando o sol nasce, vai pular a segunda não é oração. Então, a primeira, a oração do Fajr, depois vai pular a segunda, vai para a terceira, a oração do Zuhr, meio-dia, depois a oração da tarde, depois a oração do pôr do sol, Maghrib, depois a oração do Isha, a oração da noite. Tudo que você precisa saber dessa tabela para jejuar, e a primeira, que é Fajr, que é o horário que você não pode comer ou beber ou fazer relações. A partir desse horário, você não pode comer, nem beber, nem fazer relações. E o segundo horário que você precisa saber dessa tabela é a penúltima, Maghrib, que é o pôr do sol. Quando chegar nesse horário, que 6:02, amanhã, por exemplo, quem mora em Cuiabá, porque dependendo da cidade, olha em cima escrito Cuiabá. Se a gente vai colocar outra cidade, vamos colocar Porto Alegre, vai aparecer outros horários. Então, você tem que saber a sua cidade. Cada um com sua cidade. A gente vai fazer de novo. A gente vai ver o Ramadã, 1445, e a gente vai descer. A gente vai ver o mensal. Então, agora mudou os horários. Então, a gente precisa saber a primeira coisa que faz, esse é o horário que você não pode comer. Então, amanhã, quem mora em Porto Alegre, 5:03, não pode comer, não pode beber, não pode fazer relações. Vai ficar jejuando o dia todo até chegar 6:46. Às 18h46, você já pode comer, pode beber, pode fazer o que quiser, até o próximo dia, 5h04. 5 da madrugada e 4. Aí, nesse momento que você vai parar de comer, vai parar de beber, vai parar de fazer relações. Certo? Esse aí, eu acho que ficou muito claro. Então, até você pode baixar essa tabela. Eles aqui deixam... Aqui está escrito em verde, download. Download é para baixar. Se você vai colocar download, já vai baixar o mês inteiro para você. Você já pode imprimir, já pode mandar imprimir diretamente, deixar pendurado em sua casa, ou até pode deixar em PDF no seu celular, certo? Ele escreve aqui em março, o dia do Ramadã, escreve o nome do dia em inglês. O problema é que não tem em português, mas pode encontrar em espanhol, certo? Então, eu acho que ficou muito claro isso aí. Então, deixa aqui. Ficou claro essa parte? Tá, alguém está com dúvida? Essa parte especificamente, alguém tem dúvida?
Eu acho que está tudo bem. Perfeito. Tem um problema relacionado a essa questão. Às vezes, quando a gente baixa os aplicativos, porque tem aplicativos que você pode encontrar no Play Store, por exemplo, no Android ou iPhone, aplicativo de oração, que ele toca e te fala diretamente quando que é o horário. Às vezes, pessoas na mesma cidade, eles baixam os aplicativos diferentes. Um toca, por exemplo, 5 da madrugada e 4, e outro toca, por exemplo, 5 da madrugada e 6. E também na hora de quebra-jejum, a hora do Maghrib. Um toca, por exemplo, às 18 horas e 10, e outro toca, por exemplo, às 18 horas e 7. Sempre tem diferenças entre os aplicativos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não tem problema. Não tem problema, certo? Então, essas diferenças de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não tem problema. Quando o seu aplicativo tocar, você já pode quebrar seu jejum e também na madrugada você já tem que parar de comer e beber. Se você está numa mesquita, então não pode comer nem beber até escutar o chamamento da mesquita, certo? Então espera, mesmo que seu aplicativo tocou, espera até a mesquita fazer o chamamento e quebrar o jejum junto com o pessoal na mesquita, certo? Então isso aí sobre os horários, porque às vezes tem esse problema nos aplicativos, algumas configurações e algumas detalhes que às vezes atrapalham. Então tudo bem, não tem problema, inshallah. Então isso aí eu acho que já ficou claro sobre os horários. Então, a primeira coisa, deixa eu compartilhar de novo. Então, a gente falou que o jejum no Ramadã envolve abster-se de comida, bebida, relações sexuais, desde o amanhecer. E a gente falou, o amanhecer significa a oração do Fajr, a oração da madrugada, que dependendo da sua cidade, você pode saber o horário. Até o pôr do sol. E a gente falou, o pôr do sol é aquela oração do Maghrib, que era a penúltima na lista que a gente mostrou. Nesse período, não pode comer, beber, fazer relações sexuais. Só isso, não. E tudo aquilo que tem esse significado. 1 minuto, por favor. Eu não sei porque não. Minha imagem está aparecendo? Tá, perfeito. Então, a gente não pode comer, nem beber, nem fazer relações sexuais e tudo aquilo que tem o mesmo significado. O que que é? O remédio tem o significado de comida. Se você vai engolir ou vai tomar xarope, isso não pode, porque xarope é um líquido, igual bebida, então não pode. Se você está jejuando, posso tomar meu remédio, meu xarope? Não. Se alguma coisa tem um volume, não pode entrar na sua boca. Aquilo que não tem volume, não tem problema. O que que não tem volume, por exemplo? Aquele spray de asma, a pessoa talvez vai colocar na boca. Ele não tem um volume, não tem problema, pode usar, porque não tem volume, não tem volume. Aquele líquido que sai não é volume, certo? E a outra coisa, não chega até o estômago, não chega até o estômago nem o pulmão, ele não chega. Então, diferente de uma pessoa, por exemplo, que vai fumar. Fumar quebra o jejum. Por que fumar quebra o jejum? Por qual motivo? Porque fumaça é volume que vai entrar no seu interior. E qualquer coisa durante o jejum que vai no interior anula o jejum. Então, uma pessoa vai no hospital, certo? Ele precisa tomar um remédio. Nesse caso, ele quebra o jejum. Não precisa fazer o jejum desse dia. E a gente vai falar, a pessoa que vai quebrar o jejum, o que que ele tem que fazer. Mas qualquer coisa que vai entrar no seu interior, quebra o jejum, anula o jejum, se é comida ou bebida ou relação sexual ou aquilo que tem significado. Por exemplo, a gente fala relação sexual. Então, se a pessoa, por exemplo, se masturbou, a mesma coisa, anula o jejum. Por quê? Porque tem o mesmo significado de uma relação sexual, certo? Então, eu acho que esse ponto já ficou muito claro. E o último ponto importante é a gente falando sobre a anulação do jejum. O que que invalida o jejum? Então a gente fala, algumas ações podem invalidar o jejum, como comer ou beber intencionalmente, com a intenção. Porque se você esqueceu, acontece muito, durante o jejum, acontece muito que a gente esquece. A gente, por exemplo, trabalhando em casa, acabou de dormir, acordou, e você vai comendo, bebendo, você lembra, eu estava jejuando, eu esqueci. Nesse momento, não tem problema, tem que parar de comer. No momento que você vai lembrar que você está jejuando,
Se você está tomando, tem que tirar a garrafa da sua boca. Se você está comendo, tem que parar de comer, lavar sua boca e não comer mais e continuar seu jejum. Não invalidou o jejum. Quando que está considerado o inválido? Quando você vai comer de propósito, quando você vai beber de propósito. Mas quem come ou bebe esquecendo, pode continuar o jejum dele, certo? Então, isso de uma forma muito resumida. Tem algumas pessoas que não podem jejuar. A primeira pessoa, a mulher menstruada e a mulher após parto, não pode jejuar. E a terceira pessoa, a pessoa que está doente de uma forma que os médicos falaram para ele não pode jejuar, que pode te prejudicar. Essas pessoas não devem jejuar no Islã. Não devem jejuar no Islã. A mulher menstruada, quando ela, por exemplo, ela vai ficar 6, 7 dias sem jejuar. Quando passar o mês do Ramadã, tudo o que ela precisa fazer, repor esses dias. Se ela não jejuou por 5 dias, ela vai jejuar 5 dias depois do Ramadã. Pode ser diretamente, pode ser uma vez por semana, pode ser. O mais importante é ela repor esses 5 dias. E a pessoa agora essas são as pessoas que não podem jejuar. Tem pessoas que podem escolher entre jejuar ou não. A pessoa que está viajando, a pessoa que está viajando, ele pode escolher se ele quer jejuar, pode jejuar, se ele quer quebrar o jejum, pode quebrar o jejum. Ele tem que fazer o quê? A mesma coisa. Quando passar o mês do Ramadã, ele tem que repor os dias que ele quebrou. Se ele não jejuou por 3 dias, ele tem que jejuar esses 3 dias. Também uma das pessoas que tem a liberdade de escolher a mulher grávida ou a mulher que está amamentando. Se a mulher está grávida, está amamentando, ela tem a preocupação que talvez vai prejudicar seu filho ou seu feto. O que ela tem que fazer nesse caso? Ela tem a liberdade de escolher ou jejuar ou não jejuar. Mas quando passar o Ramadã e quando já tem as condições de jejuar, ela tem que repor esses dias. Só que tem pessoas que nunca vão conseguir jejuar. Por exemplo, uma pessoa de idade ou uma pessoa que tem doença crônica que está tomando remédio sempre, diariamente. Ele não pode jejuar, nem vai conseguir repor o jejum. O que ele tem que fazer? Nesse caso, ele vai ter que alimentar por cada dia que ele não jejuou uma pessoa pobre. Por exemplo, uma pessoa de idade, ele não jejuou por 30 dias. O Ramadã geralmente ou 30 dias ou 29 dias. Então vamos falar que ele não jejuou por 30 dias. Ele não pode jejuar. O médico falou para ele, não, tu não pode jejuar. O que ele tem que fazer? Por cada dia que ele não jejuou, tem que alimentar uma pessoa pobre. Pode comprar uma marmita, entregar para uma pessoa pobre, pode preparar uma cesta básica que fica suficiente, por exemplo, para 30 dias ou 30 refeições, entregar para uma pessoa pobre, por exemplo. Pode preparar, por exemplo, vamos falar, 30 refeições e entregar para 30 pessoas. Pode cozinhar em sua casa 30 refeições e chamar 30 pessoas pobres, o que é disponível. O mais importante, por cada dia que você não jejua, e não vai conseguir repor, o mais importante é que você tem que alimentar uma pessoa pobre por dia, certo? Tem que ser no mesmo dia que eu quebrei? Não, pode ser depois de que passar o Ramadã, quando você já tem condições, mas o mais importante é que você tem que fazer isso. Então, eu acho que eu já expliquei de uma forma muito resumida sobre o jejum. Algumas coisas que não invalidam o jejum. Escovar os dentes não invalida o jejum, não tem problema. Pode escovar os dentes? Pode. O mais importante é não engolir água. E se você está, por exemplo, escovando os dentes, engolir um pouco de água não é de propósito. Você claramente vai, algumas gotas vai, não tem problema. Não tem problema porque não é intenção, não é de propósito, não foi de propósito. Então, isso que não quebra o jejum. Também a mulher que está cozinhando, às vezes ela precisa provar a comida para ver se está salgada, doce. Ela pode somente colocar na língua dela, sem engolir, para saborear, depois ela lava a boca. Não tem problema nisso, inshallah. Então, isso de uma forma muito resumida sobre o jejum do Ramadã. Pode perguntar, Eduardo. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, aqui em casa nem todo mundo é muçulmano, né? Então vai ter almoço sendo feito, Sim, janta normal. Aí, como que eu faço? Posso ficar perto? Posso ficar na cozinha? Tem algum problema quanto a isso? não tem problema. Se a pessoa, por exemplo, se tu está em sua casa, tem pessoas que não estão jejuando, não pode ficar ao redor, não tem problema. O mais importante, e ainda vai ser o desafio mais difícil ainda. E você, inshallah, vai ganhar mais recompensas ainda. Mas não tem problema. Tá lá. Não tem problema assim misturar com pessoas que não estão fazendo jejum. Não tem nenhum problema, não.
Alguém tem pergunta? Quem tem perguntas pode perguntar. Só mais uma pergunta. Por Tá, exemplo, vamos supor que estou durante o Ramadã e aí, de repente, pego uma gripe, um resfriado e preciso tomar um remédio para febre e tal. Aí, assim, vou acabar quebrando o jejum nesse dia, mas aí eu reponho depois que terminar o Ramadã, né? isso. Se for, sei lá, 2 dias, 3 dias, aí eu reponho esses 2 dias, 3 dias depois. Perfeito, isso. Exatamente Tá. isso. Porque não é doença crônica. É doença que ficou 3 dias doente, vai conseguir repor, não tem problema. Então tem que repor. Mas se você tem doença crônica que nunca mais na sua vida vai conseguir jejuar, então nesse caso você tem que alimentar uma pessoa pobre por dia. Pode perguntar, irmão José. Salam aleikum a todos. Eu vou dar um exemplo meu, que eu tive AVC e tomo remédio diariamente, né, sem poder parar de tomar o medicamento, 2 vezes ao dia. Então, o que, que eu faço desde dos Ramadãs, 2 anteriores, que esse vai estar tá sendo o meu terceiro? Eu levanto mais cedo para orar da Isha, da Fajr, Tá. e tomo os medicamentos que eu tenho que tomar, normal. E depois, quando termina a noite, aí na hora que eu estou liberado do jejum, eu tomo os outros que eu tenho que tomar. Então, para mim, não tem problema. Eu tomo regularmente, mas assim, antes de acontecer o Ramadã. O Ramadã realmente é sagrado, sem comer nem beber nada durante o dia todo. Perfeito, mashallah. Tem uma coisa importante que chama sunna. Sunna é algo recomendável a gente fazer durante o jejum. Como que o irmão José falou, ele acorda cedo. Se a gente fala que é a hora que não pode comer mais, nem beber mais, a hora do Fajr, por exemplo, 5 da madrugada, então é recomendável acordar, por exemplo, 4h30, por exemplo, 4h30, e comer uma refeição simples. Pode ser uma fruta, pode ser uma tâmara, pode ser qualquer uma refeição que pode te segurar e dar força para você durante o dia. E também recomendavam, quando já chegar a hora de quebrar o jejum, e recomendavam já quebrar o jejum o mais rápido possível. Esse é recomendavam na religião. E também recomendavam, na hora de quebrar o jejum, a primeira coisa a entrar na sua boca é tâmara, aquelas frutas. Por quê? Porque é a fruta que o profeta comia ao quebrar o jejum. E a gente gosta de imitar o profeta sallallahu alaihi wasallam em todas as coisas. Então, comer tâmara. Além da que a tâmara tem muito açúcar, que ela dá uma energia na hora de quebrar o jejum. Se não tem tâmara, não tem problema, pode comer qualquer outra fruta. Se não tem, pode tomar água. Se não tem, o que é disponível em sua casa, inshallah. Alguém tem outra pergunta? Eu tenho. Pode perguntar. Tipo assim, após a quebra do jejum, ou seja, após a Maghrib, é, a gente pode comer, tipo, alguma coisa, fruta, mas não comer como a gente come no normal, tipo arroz, feijão, um bife, uma salada. Porque lá no Kurdistão, meus amigos comem só, como é que fala, castanhas e alguma fruta. Eu vejo, às vezes, em chamada de vídeo, está tudo reunido lá no horário, né, da quebra do jejum e comendo essas coisas, mas não come assim arroz, carne, entendeu? Sim. Geralmente o que as pessoas fazem? Geralmente a pessoa quebra o jejum quando tocar o chamamento do Maghrib, o azan do Maghrib, a oração do pôr do sol. Geralmente quebrar o jejum com alguma coisa simples, uma fruta, uma água, rezar a oração, depois voltar para comer sua refeição, seja carne, frango, o que você quiser comer. Geralmente as pessoas fazem isso. Tá. Alguém tem mais perguntas? Então, eu acho que a gente pode aproveitar já e perguntar ao irmão José, porque ele já jejuou, ele falou que já jejuou 2 vezes. Se ele consegue dar alguns conselhos, algumas dicas, né, para as pessoas que vão jejuar a primeira vez, inshallah vai ser é, o primeiro jejum. Se consegue dar algumas dicas, falar sobre sua experiência. Olha, assim, realmente, quem está no primeiro Ramadã, não vou negar que é um pouco difícil, foi a minha experiência, né? Mas quando assim, principalmente o problema é a sede, não tanto o alimento, né, que a gente engole, não, é a sede que realmente é bem complicado administrar. Mas quando acontecia, que eu estava muito, eu também sou aposentado,
eu pegava, deitava, ligava o ventilador, mas tem todo mundo tem as possibilidades que eu de repente trabalha, né? Então tem que, como diz, né, fazer jus ao trabalho e respeitar. Então não é como eu, mas assim, e também, principalmente, né, pensar são momentos muito bons para a gente meditar sobre as pessoas que estão em regiões de difícil, por exemplo, no próprio Oriente Médio, né, que tem muito deserto e tal, as dificuldades locais, pensar naqueles que estão numa situação parecida nesse momento, independente de Ramadão ou não, né? As dificuldades de alimento, igual lá, né, na Palestina, a dificuldade da água. Então, isso assim era um alento, me dava assim uma nova energia para superar e aguentar até o Maghrib. Sim, verdade. Aqui tem uma questão importante, que tem pessoas, tem países que somente vão jejuar 12 horas por dia. Tem países que jejuam por 15, 16 horas por dia. Eu lembro que no Egito a gente chegava a jejuar por 16 horas por dia. Tem países que vão jejuando muito mais que isso. Então, aqui no Brasil, eu acho que mais ou menos a média é 12, 13 horas por dia, se não me engano. Eu acho que isso. Então, no Brasil não é tão difícil, não. Ficar 12 horas, 13 horas, eu acho que não é tão difícil. Talvez somente vai ficar muito difícil a primeira experiência, inshallah. E geralmente o difícil é os primeiros 3, 4 dias. Depois disso, você vai se acostumar tranquilamente, inshallah. O bom, a gente dá alguns conselhos. A primeira coisa, a refeição da madrugada é boa. Realmente fortalece, especialmente se você vai comer é, algumas coisas que dão energia o dia todo. Eu acho que o ovo e um bom alimento que realmente dá energia. Mas também tentar evitar os alimentos que deixam você com sede, certo? E cada um já vai realmente vai conhecer melhor e vai saber melhor o que ele vai fazer, inshallah, melhor refeição para ele, então. O irmão Eduardo, quer adicionar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Não, é questão, pode ser fruta também, né? Sim, Frutas que aí já aproveita para não dar muita sede, né? sim, Assim, vai ser o meu primeiro Ramadã, inshallah. Eu acho que a questão da comida, até assim, não vai ser tão um problema para mim, que eu sou uma pessoa que não gosto muito de comer, né? Eu sou magrinho também. Mas a questão da água, igual o José falou, acho que vai ser a parte mais difícil, né? Ainda mais aqui em Cuiabá, né? Que é sempre bastante quente. Mas inshallah, vai dar tudo certo. Tô bem ansioso e animado para começar. inshallah. Vai ser o primeiro, né? Inshallah, vai ser O o primeiro, próximo Ramadan, inshallah. Eu acho que também tem aqui mais 3 ou 4 pessoas que vai ser o primeiro Ramadan também para eles. É importante também, uma coisa importante, que durante o Ramadan, a gente tenta fazer boas ações, certo? Isso é muito importante durante o Ramadan. Boas ações, e recitar o Alcorão, isso é importante. Tentar recitar, e não é somente recitar, tentar entender os significados daquilo que você está recitando, certo? Se você consegue ler em árabe, tá ótimo. Se você não consegue, pode ser em português, ler o significado e tentar entender. Porque tem um versículo no Alcorão em que Allah fala: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, que o Alcorão foi revelado para ler devagar. Por que devagar? Para conseguir compreender e entender e viver com os versículos. Esse grupo que a gente fez sobre o workshop que a gente fez, inshallah, a gente vai manter durante o Ramadan, a gente vai incentivar, cada um vai incentivar o outro, inshallah. Quem gostaria de publicar alguma coisa relacionada ao jejum, relacionado ao Ramadan, relacionado à sua experiência, pode manter. Quem tem dúvidas sobre o jejum, porque às vezes tem algumas perguntas que aparecem durante o dia, também podem mandar no grupo, inshallah, e a gente vai manter esse grupo durante o Ramadan. Também uma das coisas recomendável fazer durante o Ramadan é caridade. No momento que você está sentindo fome durante o dia, isso vai te incentivar a alimentar os outros. Porque isso é uma das coisas que a gente tem que aprender com o jejum. Fome que a gente vai ter deve ser uma força para que você lembrar os outros que não têm o que comer durante o ano todo. Isso deve te incentivar para você fazer alimentar os outros, porque realmente isso é muito importante. Se a gente não consegue comer por 12 horas, 13 horas, saiba que tem pessoas que não conseguem comer o ano todo. Tem pessoas que realmente estão em condições muito difíceis, então isso é muito importante. Também o jejum, a gente tem que aprender com ele, lutar e controlar nossos desejos. Essa é uma das vantagens do jejum. Por que que a gente tem que jejuar?
para controlar nossos desejos. Você tem sua esposa, você tem a comida, você tem tudo que praticamente pode abrir a geladeira e comer o que quiser. Mesmo assim, você não vai aproximar porque você consegue controlar seus desejos. Diferente dos animais que não conseguem controlar o desejo. Esse aí é um ponto crucial entre o humano e o animal. O animal não consegue. Se ele quer brigar, ele vai brigando. O humano consegue fazer isso. Por isso, o jejum vai deixar você treinar, consegue controlar seus desejos. E não é somente o desejo, a raiva. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ سَابَّهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. No momento que alguém vai te falar palavrão, no momento que alguém vai te insultar ou tentar brigar contigo, o profeta Muhammad nos ordenou dizer: diga inni sa'im, estou jejuando. O profeta Muhammad fala. E o jejuador, quando alguém fala para ele, insultar ele ou tentar brigar com ele, deveria falar: estou jejuando. O que significa estou jejuando? Eu consigo tomar reação, eu consigo fazer qualquer coisa, posso bater em você, posso te insultar da mesma forma, mas estou jejuando, estou me controlando, consigo me controlar. Então, esse aí é muito importante. É, essas coisas a gente tem que praticar durante o jejum, porque uma pessoa vai me perguntar, mas por que a gente não pode comer, nem beber, nem fazer relações? Qual é a vantagem? A vantagem é que você tem que treinar isso, tem que treinar, controlar seus desejos e educar a sua alma. Então, o mês do Ramadã é um mês que a gente está praticando isso, educando a nossa alma. Pode falar, irmão. Eduardo, pode falar. Como que é essa frase, eu estou jejuando, em árabe? O senhor pode escrever lá no WhatsApp ou aqui no chat? Eu vou escrever no grupo Inni Sa'im. Já vou colocar agora mesmo. Inni Sa'im, estou jejuando. Shukran. Inni Sa'im. Eu já escrevi. Escrevi em árabe. Deixa eu escrever em transliteração também. Inni Sa'im. Eu já coloquei. Alguém tem mais pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer comentar? Deixar o comentário? Tudo bem. A última coisa, inshallah, que eu vou falar, então, esse aí é sobre o jejum. Geralmente, depois da oração da noite, que é a oração do Isha, vocês vão ver a tabela, você tem as 5 orações. A última oração, geralmente, depois que a gente reza essa oração, é recomendável o muçulmano fazer mais uma oração voluntária. A gente reza 5 orações obrigatórias por dia. E depois a última oração, que é a oração da noite, é recomendável rezar algumas orações. Por exemplo, você pode rezar 2, 4, 8, 10, o que você conseguir. Mas o mais importante é tentar manter esse ritmo, certo? Vamos falar que você rezou a oração da noite e depois terminou e levantou e rezou mais uma oração de 2 rakat, de 2 unidades. Perfeito. Depois de fazer isso, é recomendável fechar a sua noite com uma unidade só, ou 3 unidades, ou 5 unidades, ou 7 unidades. Número ímpar, certo? Então, é recomendável fechar sua noite com uma oração com número ímpar. Por exemplo, eu vou simplificar. Rezamos a oração obrigatória, a oração do Isha, que é 4 rakat. A última oração obrigatória. Terminou a oração, é recomendável levantar e rezar mais algumas orações. Vamos falar que tu vai rezar uma oração composta de 2 unidades. Depois de rezar essas 2 unidades e encerrar a oração, levanta e fecha a sua noite com uma oração ímpar. Pode ser uma só, ou 3, ou 5, tanto faz. Assim que o profeta fazia. Geralmente, o profeta, em sua noite, durante o Ramadã, ele rezava, foi narrado que ele rezava 11 raká, 11 unidades. Em outra narração, ele rezava 13. Entre os companheiros dele, Umar ibn al-Khattab, foi narrado que ele rezava 23. Foi narrado mais que isso. Imam Malik foi narrado que ele rezava 36. Mais a oração do Witr, que é a oração ímpar. Então, é contigo. Você sabe quantas rak'ah você pode rezar. Pode perguntar, irmão José. Então, Cher, acho que está dentro do assunto, o Tarawih, né, que a gente vai ter na mesquita hoje. Quem tem mesquitas onde mora também talvez vai participar. Também número ímpar, né? Parece que de 13 rakats ou não sei quantos. Gostaria que você falasse sobre isso, que os evertidos, inclusive eu, de pouca experiência, desconhecem.
Sim, perfeito. Então, com o que o irmão José falou, quando você vai na mesquita para rezar com eles, geralmente rezar a oração da noite, e geralmente as pessoas levantam já e começam a rezar em grupo a oração do Tarawih, essa oração chamada, a oração voluntária chamada a oração do Tarawih. As pessoas rezam junto. Então, quando você está na mesquita, reza com eles. Geralmente eles rezam 8 mais 3, geralmente. A maioria das mesquitas